Bom, galera, vamos agora fazer um estudo sobre razão e proporção. O que acontece? Muita gente pula esse assunto achando que não cai. E é recorrente razão e proporção em provas militares. Primeira coisa, vamos ver o que é razão. Razão nada mais é que a divisão de duas coisas. A única diferença que nós temos aqui é que a gente sabe que o nosso denominador tem que ser diferente de zero. Então, a razão é isso. Sempre que ele falar a razão entre a idade do filho com a idade do pai. Então, sempre lembrar que a razão é uma fração. Já a proporção, a gente já lidar com ela há muito tempo. Por quê? Proporção é a igualdade de duas ou mais razões. Então aqui eu tenho, vou botar 3 razões aqui. Então eu posso ter uma infinidade de razões se igualando. Então proporção é isso. Dentro de proporção, nós vamos ver umas propriedades. A primeira propriedade, a gente já trabalha há muito tempo, que é quando você tem duas razões e você faz o clássico, né? Essa propriedade aqui a gente já sabe que é a multiplicação cruzada. Então vai ficar esse vezes esse, que vai dar 5x igual a 66. Eu não vou acabar não. A partir de agora, nós vamos aprender algumas propriedades dentro de proporção, né? Vou botar aqui propriedade 2, que vai facilitar. Os exercícios vão ficar mais rápidos. Então vou dar aqui um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo que eu estou dando. Então, essa matéria de razão e proporção é sempre bom trabalhar com exemplos, porque até daqui a pouco eu vou fazer exercícios da apostila, porque não é muito teórico. Então vamos lá. Eu tenho aqui dois valores, A e B, que o enunciado vai falar que a soma dele é 14. Então essa aqui é a informação número 1. Aí depois o enunciado vai montar essa proporção para a gente. Normalmente, eu vou deixar para fazer o primeiro módulo no exercício, a gente multiplicaria cruzado, ia cair em sistema, isso demora muito. Olha o que a propriedade 2 nos permite fazer. Toda vez que você tiver essa situação aqui, onde você tem a razão de duas coisas e aqui em cima você tem a soma ou a subtração dela, você pode aplicar essa propriedade aqui, ó. A soma do de cima com o de baixo é igual à soma do de cima com o de baixo. Aí agora você vai escolher qualquer um dos dois. Aqui eu vou escolher o de cima, que foi o A, consequentemente aqui você tem que escolher o de cima, que é o 2. Ou você faz a soma do de cima com o de baixo, a soma do de cima com o de baixo. Só que ao invés de escolher o A, eu vou escolher o B. Ao invés de escolher o 2, você escolheu o 5. Reparem que nós vamos ficar com uma coisa muito importante, que é o quê? Apareceu o A mais B aqui. Então eu vou pegar o A mais B que está aqui em cima e vou substituir aqui. Então vai ficar 14 sobre A é igual a 2 com 5, 7 sobre 2. Reparem que agora, ao fazer a multiplicação cruzada, a gente acha o valor de A rapidamente. Que vai ficar 7A igual a 28. Beleza? Qual é a diferença? Aqui a gente achou o A primeiro e aqui achará o B primeiro. Vai depender da sua pergunta. Então você pode fazer essa soma quando você observar que a própria questão já está te dando. Esse exercício também se estende, essa propriedade, para quando for subtração. Beleza? E a outra propriedade, a gente vai trabalhar esse mesmo raciocínio, esse raciocínio da soma e da subtração. Só que, olha só, maneiro. Desculpa aí, galera. Caiu aqui o negócio aqui.
a gente vai trabalhar com esse mesmo raciocínio. Só que ao invés de trabalhar com duas razões, igual a propriedade 2, a gente vai trabalhar com mais. Vou botar aqui, ó, propriedade 3. Então vamos lá. Então na propriedade 3, ao invés de colocar duas razões, vou colocar 3. Vou colocar assim, ó. A sobre 5, B sobre 7 e C sobre 10. Repare que o exercício ele já vai ter dado a soma desses números de cima. Então o que você vai fazer? Você vai somar a parte de cima e dividir pela soma da parte de baixo. Pode fazer isso? Pode, com quantos valores você quiser. Essa aqui é a propriedade 3. Então eu vou aproveitar esse vídeo e já vou fazer umas questões para a gente trabalhar essa ideia aí dessas propriedades. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer as questões da apostila. Deixa eu ver aqui. Página 108. Questão 12. Essa questão 12, eu vou mostrá-la a propriedade número 2, que a gente apresentou para vocês agora há pouco. Propriedade 2. Vou fazer ela de dois jeitos. Então, o primeiro modo, eu vou usar a propriedade. Então, vamos ler o exercício, questão 12. Uma empresa possui atualmente 202.100 funcionários. Se a relação entre o número de efetivos e contratados é de 5:2, quantos são os efetivos? Como eu falei para vocês, é bom a gente lidar com os enunciados, que os enunciados de razão e proporção são exercícios muito se repetem. Então a primeira informação é que E de efetivo mais o C de contratado tem que dar 2.100 funcionários. E essa é a nossa primeira informação. Vocês vão observar que razão e proporção parece muito com exercício de sistemas de primeiro grau, onde você tem que interpretar o que a questão diz. Quando ele fala assim, relação entre, sempre que você escutar essa frase, relação entre, nada mais é que o exercício está pedindo para você montar a razão. Então ele fala assim, relação entre, aí você já memorizou, tem que montar a razão. Então vai ser minha próxima informação. Então ele fala, a relação entre, a razão entre o efetivo com o contratado é de 5:2. É que de cada 2 contratados tem 5 efetivos. Então, relação entre é a mesma coisa que razão. Observem que efetivo eu coloquei no numerador, porque foi o primeiro enunciado da questão, né? Então, reparem que nossa questão 12 está exatamente como fui apresentado para vocês a propriedade número 2. Eu tenho a soma de efetivo e contratado e eu tenho eles na mesma razão. Então, vai ficar a soma do de cima com o de baixo. A soma do de cima com o de baixo. Agora é só você ler o exercício, que é o quê? Os efetivos. Então, você vai colocar aqui embaixo o E de efetivo. E aqui embaixo você tem que colocar o 5, porque os 5 E estão na mesma proporção. Acabou. Você vai pegar essa soma de 2.100 e vai substituir aqui. Então vai ficar 2.100 sobre o efetivo é igual a 7 sobre 5.
Lembrando que o E e o 5 estão na mesma proporção. Aí, ó, acabou. Toda vez que você tiver uma proporção, você pode simplificar assim. Então aqui eu posso simplificar por 7 e aqui por 7. Por quê? Porque eu vi ali o 21. Então vai ficar 21 com 7. 3, repete o 0, efetivo. E 7 por 7, 1. Aí, ó. Acabou. Multiplica com o zerado. Efetivo é igual a 1.500. Então tá aí. Letra C. Beleza? Olha só que propriedade maneira, né? Tranquilo, né? Agora, eu vou fazer uma questão que caiu na ESA. Que é a questão número 29. Ela já caiu na ESA. Então, questão 29. Deixa eu botar aqui. ESA. Ela caiu na ESA do ano de 2008. O concurso já era ensino médio. O primeiro ano que o concurso foi ensino médio. Então ele fala: a proporção das medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas pelos atletas é 1 por 2 por 4, respectivamente. Então vamos lá. Ouro, vou chamar de A. Tranquilo? Não vou botar O, que o O às vezes parece o zero. Prata, vou chamar de P. E bronze, vou chamar de B. Então a gente tem que seguir o enunciado. O enunciado fez questão de colocar ouro, prata e bronze. Então ficar ouro está na proporção do primeiro número, com 1. Aqueles dois pontinhos. Prata está na proporção de quem? Do 2, porque ele falou respectivamente. E bronze está na proporção do 4. Então, vocês estão começando a verificar como é que se faz a montagem. Beleza? Agora nós vamos usar, nesse exercício, a propriedade que eu apresentei para vocês, que é a propriedade 3, que a gente vai usar sempre que a gente tiver 3 ou mais razões. Aí vamos terminar de ler. Se ele disputa 77 competições e ganha medalha em todas elas, conta de bronze. Quando ele fala que o camarada tem de 77 disputas, ele faz questão de falar que ele ganhou medalhas em todas elas. Então, o somatório de ouro mais o prata mais o bronze tem que dar 77, porque ele falou que ele ganhou medalhas em todas elas. Olha a propriedade 3 aqui aparecendo, onde a gente vai fazer o quê? A soma do de cima dividido pela soma do de baixo. Essa é a propriedade 3. Só que essa soma do de cima eu já tenho o valor, que é A mais P mais B, ouro, prata e bronze, que é 77, sobre os somatórios das razões ali, que dá 7. Isso aqui dá 11. Esse 11 a gente chama de K. O que é K, Wanderlan? É chamada constante de proporcionalidade. O que isso quer dizer? Que eu posso pegar esse valor 11 e igualar com qualquer uma das razões formadas. Com qual razão eu vou igualar? Eu vou igualar aquela razão da pergunta. E a pergunta fala sobre o quê? Sobre bronze. Então você vai pegar bronze sobre 4 e vai igualar com a constante que é 11. Ao multiplicar cruzado, vai dar que bronze é 44. Repare que eu posso pegar, por exemplo, essa minha constante e igualar com outras razões. Por exemplo, ouro. Aí, ó, eu já sei que eu tinha 11 medalhas de ouro.
Mas só que a pergunta se limitou às 44 medalhas de bronze. Então, fizemos duas questões onde temos tanto conceito com duas razões, que é a propriedade 2, e conceitos com 3 ou mais razões, que é a propriedade 3. E a propriedade 1 a gente faz toda hora, né? Que é o famoso multiplicar cruzado.